Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 5. Antes, vamos orar. Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais este dia, por este devocional. Te pedimos que o Senhor nos guie, nos dando sabedoria, discernimento, firmando os nossos passos em teus caminhos. Deus, conduz essa leitura, abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que possamos compreender a revelação da Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos, eu peço para que vocês me ajudem a evangelizar, se inscrevendo, curtindo e compartilhando este devocional para uma pessoa especial. Vamos lá? Gênesis capítulo 5. Descendentes de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou o filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 65 anos e gerou Jarede. Depois que gerou Jarede, Maalael viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalael foram 895 anos e morreu. Jarede viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jarede viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará nos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. A primeira observação que Gênesis 5 nos traz é a diferença da genealogia de Adão para a genealogia de Caim. Aqui nós temos mais detalhes, principalmente referente à idade. Os descendentes de Caim, nós não sabemos quanto tempo eles viveram, nem quantos anos eles tinham quando tiveram os filhos ali citados. Aqui na genealogia de Adão nós temos essa informação que nos ajuda a traçar uma linha do tempo e entender este período que foi tão importante, principalmente por conta da longevidade de cada um, tempo este necessário para que a humanidade não só se multiplicasse, mas para que os princípios do Senhor fossem mantidos de geração em geração. Já no primeiro versículo,
O texto diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Aqui, o Senhor nos lembra de que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E apesar do pecado, apesar da expulsão do jardim do Éden, essa característica ela foi mantida. Nós vamos ver no versículo 2. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Aqui tem uma informação muito interessante. O ser humano, Adão significa isso, ser humano, e assim eram chamados Adão e Eva. Eva só recebeu este nome após a sua sentença, quando Adão ali a nomeou. Mas antes disso, antes de pecarem, os dois eram chamados humanos. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Aqui o texto ele nos trouxe essa referência da criação, como Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança do Senhor, nos levando a entender de que Sete tinha essas características, de que ele também era a imagem e semelhança do Senhor. Versículo 4. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. A partir do versículo 6, o texto mantém um padrão, trazendo o nome do descendente, quantos anos ele tinha até o filho aqui destacado nessa genealogia, quanto tempo ele viveu após esse filho e com quantos anos ele morreu. Até chegar no versículo 21, que traz um personagem muito interessante, se não o mais interessante desta genealogia. Diz o seguinte, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E não tem mais detalhes sobre a vida de Enoque. Ele foi um profeta, o primeiro profeta citado na Bíblia. Até este momento, a Bíblia não traz nenhuma outra informação de outros profetas. E o mais interessante é que, mesmo não sendo citado aqui como profeta, lá no livro de Judas, que só tem um capítulo, no versículo 14 diz o seguinte: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque nos gera muita curiosidade, né? Entender como era esse homem, o que ele fazia, o que ele vivia, como era o relacionamento dele com o Senhor, para que o Senhor o levasse para ele. Foi o primeiro homem que a Bíblia nos traz que não passou pela morte. Tantos outros profetas, homens como Davi, segundo o coração de Deus, passou pela morte. Mas Enoque, como a Bíblia diz, ele andou com Deus, que também nos refere lá ao jardim do Éden, de como Adão e Eva tinham a intimidade de se relacionar com o Senhor diariamente. E Enoque, ele testemunha que o Senhor, apesar do pecado, apesar da queda, ele não desistiu do ser humano. O seu amor, a sua misericórdia permaneceu para aqueles que o buscam, para aqueles que não só desejam, mas de fato andam com Deus, em obediência, em amor, com temor. O texto ele vai continuar com o padrão de informações que estavam sendo trazidas, e o próximo descendente é Metusalém, o homem que mais viveu na face da terra. Ele viveu 969 anos, o que alcançou maior longevidade.
Em seguida, o texto ele traz Lameque. E diz o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui mostra Lameque abençoando seu filho através do seu nome. Nós, brasileiros, temos na nossa cultura de escolher o nome dos nossos filhos através da pronúncia, através do som. Mas aqui eles escolhiam o nome dos filhos conforme o significado. E depois nós vamos entender tudo isso. E ele profetizou quando ele nomeou Noé, dizendo que Noé traria consolo. Nos mostra a importância de profetizarmos sobre os nossos filhos, o que estamos dizendo a eles, o que estamos profetizando na vida deles. Devemos profetizar a palavra do Senhor, devemos profetizar que eles são imagem e semelhança do Senhor e trazer à existência essas características tão importantes. E o texto finaliza trazendo as informações de Noé, que ele ia com 500 anos de idade, gerou Sem, Cã e Jafé. Geralmente não temos interesse em textos que trazem genealogia, porque são informações que não têm muita aplicabilidade na nossa vida. No entanto, esta genealogia em específico, ela é muito especial, pois ela traz uma mensagem profética dentro dos nomes dos descendentes de Adão. Como eu já comentei com vocês, a Bíblia, quando ela traz o nome, ela também traz um significado diferente da nossa cultura. E agora nós vamos aprender o significado de cada descendente que trouxemos aqui, que conhecemos hoje, descendente de Adão. Eu vou ler aqui para vocês. Adão significa, e esses significados são em hebraico, tá? Adão significa homem. Sete, compensação ou designado. Enos, mortal. Cainã, possuidor ou aflição. Maalael, santo Deus, ou Deus abençoado. Jared, descida, ou aquele que descerá. Enoque, dedicado, consagrado, ensino. Metusalém, que sua morte trará. Lameque, desesperado, ausência de esperança. Noé, descanso, alívio, conforto ou repouso. Agora eu vou juntar todos esses nomes, então nós teremos a mensagem profética que está em cada nome aqui que nós lemos. A mensagem é a seguinte: o homem é designado imortal aflição, mas o santo Deus, aquele que descerá, ensinará que sua morte trará ao desesperado descanso. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, vai trazer algo muito importante. Diz o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. E aqui, no capítulo 5 de Gênesis, o Senhor estava revelando mais uma vez o plano de salvação. Ele já tinha revelado lá na sentença que ele deu para a serpente, no capítulo 3, versículo 15, de que o descendente da mulher iria esmagar a sua cabeça. E aqui ele estava falando para todos qual era o seu plano, qual era o seu propósito. Como Deus é lindo, né? Ele ia, apesar de tudo, apesar do pecado, apesar da desobediência, da ingratidão, ele nos ama, ele perdoa e ele faz questão em dividir conosco os seus planos. Ele nos revela. Ele é um Deus que é luz. Ele nos traz
sempre uma revelação. Aonde há a presença do Senhor, ali nada fica escondido. E Ele fez questão em dividir conosco o seu plano de salvação, o que estava por vir, para nos dar a oportunidade de nos colocarmos na sua presença, de estarmos em obediência e assim sermos salvos. Assim como os nomes dos descendentes de Adão apontavam para a vinda e morte de Cristo, nos trazendo paz, nos trazendo consolo, nos trazendo salvação. Assim, Enoque também, ele profetizou o juízo do Senhor. Essa vinda, ela está totalmente descrita em Apocalipse. Por isso a importância de estarmos aqui lendo e aprendendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, querido e amado, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de sermos sua criação, de termos tornados filhos através de Jesus, através do seu plano de salvação. Obrigada, Senhor, por este momento de aprendizagem. Obrigada por ter enviado o teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por sempre nos incluir e nos revelar aquilo que o Senhor vai fazer. Nós não merecemos, mas mesmo assim, a sua misericórdia, a sua graça nos alcança a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a sermos conforme o Senhor nos criou, a sua imagem e semelhança. Que essas características, Senhor, elas venham prevalecer. Que essas características, Pai, elas venham sempre ressaltar, sempre nos lembrar de que somos feitos à sua imagem e semelhança e que o pecado, Deus, ele não tem o poder de nos impedir de estarmos na sua presença. Que apesar do pecado, Senhor, nós temos o teu perdão. Nós podemos vir até a ti, Senhor, arrependidos e dispostos à mudança e dispostos a entrarmos e permanecermos no centro da tua vontade. Pai, queremos ter intimidade contigo. Queremos caminhar contigo. Não há, Pai, lugar melhor do que estar na tua presença, debaixo da tua proteção, envolvidos com o teu amor. Em nome de Jesus, esteja conosco, com os nossos descendentes, que cada um deles, Senhor, sejam consagrados a ti, que eles vivam no centro da sua vontade, para termos, Senhor, o privilégio de desfrutar da tua presença. Ah, Pai Santo, glorioso, poderoso, Deus onisciente que sabe de todas as coisas, onipresente que está em todos os lugares e onipotente que pode tudo. Obrigada. Diante de um Deus tão grande, tão poderoso, nós somos tão pequeninos e mesmo assim o Senhor nos alcançou. O Senhor não desistiu. Continue fortalecendo, Pai, cada um aqui que está assistindo este devocional. Alcance, Pai, essa vida, essa família aqui representada. Que possamos firmar os nossos passos, Senhor, de acordo com a aprendizagem da Tua palavra. Nos dê longevidade, para que possamos propagar, Pai, o Teu Evangelho, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem aqui, que Deus os abençoe e até o próximo devocional.